Tem se ouvido falar muito de um novo método no tratamento da obesidade, do estresse e de doenças crônicas de difícil solução, chamado desintoxicação orgânica. Médicos de renome internacional o estão utilizando em suas clínicas, com resultados surpreendentes. Aqui no Brasil, ele vem sendo aplicado pelo Retiro de Recuperação da Saúde, fundado em 1968, onde viemos entrevistar a senhora Catarina Walsbeck, fundadora e diretora da instituição. Dona Catarina, as suas clínicas aplicam a desintoxicação orgânica há quase 30 anos e, pelo que se ouve, com excelentes resultados. A senhora, sendo a fundadora, certamente é a pessoa mais indicada para responder as nossas perguntas. Então, o que é desintoxicação orgânica e que tipos de pessoas devem procurar esse tratamento? É um método europeu que visa induzir o organismo a purificar-se espontaneamente e visa também apoiá-lo nos seus esforços com estímulos naturais como termalterapia, cinesioterapia, massoterapia e medicamentos naturais. Quem deveria usar esse método são todas as pessoas do século XX e deveriam usá-lo regularmente uma vez por ano, porque todos estamos intoxicados, uns mais, outros menos. E como estaremos intoxicados? Como é que as toxinas entram no nosso organismo? Começa com a primeira fermentação da sua mamadeira de leite com açúcar. Dali para frente, são os chocolates, são os pirulitos, são os alimentos completamente inadequados, com muitos condimentos, com excesso de sal, com frituras, fumo, café, álcool, drogas, abuso de medicamentos, radiações tóxicas, vida sedentária, estresse, agrotóxicos, aditivos químicos, sem falar dos poluentes no ar que respiramos todos os dias. E que prejuízos elas trazem à nossa saúde? Você pode ficar chocada, porque elas são realmente terríveis para o nosso organismo todo. Na realidade, pensando bem, eu não sei como é que nós ainda sobrevivemos com tanta intoxicação. Primeira coisa, há depósito de matérias tóxicas nos tecidos do organismo. Há também retenção de líquidos por causa do excesso de sal. Juntando tudo isso, você tem as suas células e os seus órgãos totalmente prejudicados no organismo inteiro. Há depósitos de matérias estranhas nas artérias e nas veias, o que dificulta a circulação. A viscosidade do sangue também aumenta e, com isso, há uma piora ainda dessa circulação sanguínea. Com isso, você se predispõe a uma arteriosclerose, ao infarto do miocárdio e outras coisas parecidas. As células são mal alimentadas e mal oxigenadas, já porque os glóbulos vermelhos, eles se tornam impermeáveis e o pulmão não é mais capaz de dar o oxigênio necessário a esses glóbulos vermelhos. E você sabe que células mal alimentadas e mal oxigenadas, elas dão lugar a mutações indesejáveis, como câncer, leucemia e assim por diante. É o que todos querem evitar. Há também, ao mesmo tempo, um ataque ao tecido ósseo. Então, daí vem a artrose, a osteoartrose, osteoporose, etc. E os depósitos nas articulações podem provocar irritações que acabam formando artrite, gota, etc. O sistema nervoso central, ele é irritado por essas toxinas a ponto de produzir angústia, agitação, insônia. Ou então, há um entorpecimento do sistema nervoso que produz desânimo, depressão ou comandos fracos aos órgãos e glândulas. O sistema imunológico, ele é rebaixado, deprimido de tal maneira que você fica com uma facilidade muito grande de produzir alergias ou de ter infecções. Na realidade, existem mais prejuízos ainda, mas na realidade, um corpo com essas toxinas todas, ele está realmente com as suas funções diminuídas e prejudicadas em todos os sentidos. E hoje já existem evidências palpáveis de que um organismo intoxicado dessa maneira, ele está muito mais predisposto a câncer, AIDS, etc., do que um organismo que tem uma imunologia em alta. Você compreende?
Mas se as toxinas fazem tão mal à nossa saúde, por que o nosso organismo não as expulsa? É o que ele pretende fazer o tempo todo. Ele está constantemente empenhado nisso. É por isso que de manhã, quando você acorda, você está com mau hálito, um gosto desagradável na boca e um cheiro desagradável na pele. Isso acontece porque durante a noite o seu organismo fez de tudo que pôde para expulsar essas toxinas. Mas acontece que ele não conseguiu expulsar muito, foi apenas uma pequena fração. E o resto ele vai acumulando nos tecidos, nas articulações, no sangue, etc. E com isso ele está constantemente esperando uma oportunidade de poder expelir essas toxinas, o que ele não consegue. Por quê? Porque em condições normais você está constantemente comendo e ele tem que digerir. E, portanto, ele não consegue expelir as toxinas como deve. Explica melhor, como é que isso acontece? É o seguinte, nosso organismo, para manter a vida, ele tem que exercer duas grandes funções. Uma seria a digestão e assimilação dos alimentos, que se chama anabolismo, e é um movimento de fora para dentro. A outra função é uma função chamada catabolismo, que seria a expulsão das toxinas de dentro para fora. E ele não consegue exercer as duas funções simultaneamente. Por isso, ele vai se ater mais à função de digerir, porque você está constantemente comendo e quando você come, ele tem que digerir o alimento que você engoliu, certo? Então ele está, como eu disse, constantemente esperando uma oportunidade de poder ficar livre desta função, desta tarefa de digerir e digerir constantemente para então proceder à desintoxicação orgânica. E somente quando nós o libertamos dessa tarefa de digerir sempre, é que ele consegue fazer isto. E é isso que nós procuramos fazer aqui. Inclusive, eu gostaria de apresentar a você uma pequena comparação, para ficar bem claro o que eu quero dizer. Vamos imaginar uma dona de casa que tem 2 filhos e muito trabalho, um marido exigente e trabalha fora, então é uma rotina constante. As donas de casa sabem como é lavar louça, é sujar louça, é fazer compras, é guardar compras, é fazer comida, é desmanchar outra vez, é aquela coisa toda. É lava a roupa, passa a roupa, suja a roupa, então ela não sai daquela rotina nunca. De vez em quando, ela acha alguma coisa na casa dela que ela precisaria estar consertando. Por exemplo, um livro com o lombo meio estragado, uma almofada que está um pouco rasgada, um vaso quebrado, um abajur meio feio, e ela pensa, eu não quero jogar ainda, eu quero, mas agora não dá tempo. E ela põe dentro do armário, fecha a porta e diz, um dia, quando eu tiver tempo, eu vou pegar tudo aquilo e vou consertar ou jogar, etc. Quer dizer, vou sortir aquilo. E esse dia chega. A irmã dela aparece e diz assim, oi querida, eu vim aqui para pegar as crianças e levá-las para o clube o dia inteiro. A gente só volta à noite, tá bom? Assim você tem um sossego. E ela então, ai que coisa boa, tchau querida, tchau querido, tchau querida, um bom dia para você. E aí depois ela dá um suspiro e diz, ufa, agora sim. E imediatamente ela abre a porta do guarda-roupa e começa a tirar as coisas que estão lá dentro. E então ela vai jogar o que não presta e consertar o que ela ainda precisa. E é exatamente isto que o nosso corpo faz quando nós lhe damos essa folga. Quando ele não precisa digerir nutrição sem o trabalho digestivo. É isto que ele faz. Essa dieta parece milagrosa. E como é que ela é realizada? Ela proporciona nutrição sem digestão? Exatamente. É uma dieta, esse é o segredo da desintoxicação orgânica. É uma dieta líquida, que nós chamamos de jejum terapêutico, mas que na realidade não constitui um jejum completo. É uma abstenção de alimento sólido, abstenção voluntária. Isso é muito importante. Não pode nunca ser forçada, certo? Uma abstenção voluntária de alimento sólido e a introdução de uma nutrição balanceada por sucos de frutas frescas, vegetais, raízes, água de coco, chá com mel e caldo de verduras, que esse até é servido quente, certo?
e que proporciona justamente ao corpo essa pausa que ele quer ter. E as pessoas não sentem fome? Essa pergunta sempre é feita a mim, porque parece óbvio que uma pessoa que não come vai ficar com fome, né? Mas, por estranho que pareça, as pessoas não sentem fome alguma, a não ser em raríssimas exceções e, quando assim, somente no primeiro dia. Isto acontece porque, em primeiro lugar, a dieta é muito nutritiva. Ela dá nutrição completa, por alguns dias pelo menos. E o segundo, as pessoas não sentem fome porque o nosso estômago produz ácido clorídrico, que é o responsável pela fome, quando recebe alimento sólido que ele precisa digerir. Porque ele precisa do ácido clorídrico para digerir o alimento sólido. Quando não vem alimento sólido, ele imediatamente cessa a sua produção de ácido clorídrico e não há sensação de fome. Puxa, isso é incrível. É só experimentar. Olha que eu vou fazê-lo, hein? É. E por quantos dias uma pessoa consegue ficar nessa dieta líquida? Depende do caso, depende da pessoa e daquilo que nós queremos tratar. Algumas pessoas já se beneficiam bastante com jejum terapêutico de 2 ou 3 dias. Outras devem ficar 21 dias, ou eu diria assim, o período ideal para quem faz ao menos pela primeira vez seria de 21 dias realmente. Tivemos alguns casos também que ficaram 90 dias, 3 meses fazendo somente regime de sucos. E um caso recorde de 160 dias. 160 dias? Como que a pessoa aguentou 160 dias? Aguentou muito bem. Era um homem obeso e muito doente, que estava se preparando para uma cirurgia muito necessária, inclusive bastante delicada, e que quase não andava mais. No final dos 160 dias, ele tinha perdido 1/3 do seu peso original, andava 12 quilômetros por dia e os seus exames de laboratório estavam perfeitos. Inclusive, eles indicavam uma melhora do seu sistema imunológico em 32%. E a cirurgia foi um êxito total e demorou a metade do tempo previsto pelos médicos, por causa do seu bom estado imunológico. Puxa vida. Então parece que a desintoxicação orgânica funciona bem para quem quer perder peso. Funciona muito bem. Eu diria que é até o problema de saúde mais indicado. A maioria das pessoas vem com esse problema. Digamos assim, o caso isolado mais comum que vem para cá seriam aqueles que precisam perder peso. Porque essa dieta, ela soma somente 300 a 400 calorias por dia. Não dá a sensação de fome, é totalmente nutritiva e dispensa os medicamentos tóxicos. Quer dizer, junta tudo o que a pessoa quer. A pessoa se sente muito bem a partir do 3º dia, ela se sente com muita energia, muita disposição. Não tem fraqueza nenhuma, porque a alimentação é totalmente balanceada. E se ela acompanhar essa dieta com os tratamentos e com bastante exercício físico, não é? Ela realmente terá um resultado excelente. A pessoa pode perder facilmente, numa estada de 10 dias, digamos, ela perde facilmente entre 5 e 10 quilos do seu peso. Mas nós tivemos alguns recordes que foram fantásticos. Por exemplo, que eu estou me lembrando agora, era um rapaz de 26 anos de idade. E ele pesava 120 quilos e o peso ideal dele seria de 80. E a esposa estava começando a reclamar, dizendo que ele estava excessivamente fofo. E, sabe, no início do casamento a gente fala assim, depois a gente muda um pouco a fala. Antes que ela mudasse a fala, ele se sentiu motivado a se tornar esbelto. E ele foi à unidade de Itapecerica, da nossa clínica, e ficou 20 dias ali conosco. Nesses 20 dias ele praticou muito exercício e tudo mais, e ele conseguiu perder 20 quilos do seu peso. Aí ele teve que voltar para casa, trabalhar um pouco, ganhar um pouco de dinheiro, matar as saudades da esposa, e 2 meses depois ele voltou à clínica e ficou mais 20 dias. E eliminou mais 20 quilos. Com isso, ele chegou, dentro de poucos meses, ao seu peso ideal, que era de 80 quilos, ficou lindo. A esposa ficou entusiasmada, né? Agora, bem, ele era jovem e fazia muito exercício. Nem todos conseguem perder tanto peso, alguns mais, outros menos. Mas, digamos que você fique na clínica somente 10 dias e perca 8 quilos,
e depois você continua em casa, a nossa orientação, com exercício, respiração profunda, etc., é fácil você perder mais 2 ou 3 quilos todos os meses, sem passar fome alguma, sem fazer a dieta de suco. Aí uma orientação boa, de uma alimentação completa, certo? E você perde facilmente 2 a 3 quilos. Olha, em poucos meses você vai estar no seu peso ideal. Muito bem. Então, depois de tantas decepções, né, com os medicamentos, parece que surgiu uma nova esperança contra a obesidade, sem tomar remédios perigosos, não é isso? Sim. E essa não é só uma esperança infundada, não. É algo que foi comprovado, está sendo comprovado há 30 anos. Há 30 anos funciona bem e vai continuar funcionando cada vez melhor. Boa notícia. E quais seriam as outras moléstias que o tratamento procura curar? Olha, são muitas, são muitas. Algumas têm um êxito total, algumas têm 100% de êxito, outras nem tanto, não em todos os casos. Mas, na maioria das vezes, há uma resposta muito boa nas seguintes doenças. Reumatismo, artrite, gota, obesidade, diabetes, principalmente a diabetes senil, hipoglicemia, hipertensão e hipotensão também, arterial, problemas cardíacos, tanto na prevenção como no tratamento, problemas digestivos como gastrite, úlcera de estômago, colite, obstipação crônica, diarreia, cólicas, problemas de senhoras como problemas de menopausa, de menstruação, cistos de ovário. Este é um tratamento assim 100% comprovado já em nossa clínica, miomas também e outros distúrbios que as senhoras costumam ter, inflamações crônicas de senhoras, as alergias em geral, como rinite alérgica, a bronquite asmática, urticária, doenças de pele como eczemas crônicos, psoríase, acne, espinhas, furunculose crônica. Sabe, são tantas que eu já nem me lembro de todas. E as pessoas toda hora estão ligando para nós, perguntando de outras doenças, como, por exemplo, cisticercose, neurites, ictiose, dermatoses, doenças um pouco raras até, e sempre perguntando para nós, leucemia, sempre perguntando se nós trataríamos dessas doenças. E a maioria das doenças crônicas tem bom êxito no tratamento. Lógico que não há garantia, porque depende da reação. Mas veja alguns detalhes. Quando você tem cistos, seja de ovários ou dos rins ou de outra parte do corpo, ou miomas, tumores, etc., o seu corpo, durante o jejum terapêutico, literalmente digere essas matérias estranhas, porque ele não as quer para si. Quando você tem um aparelho digestivo com problemas de má digestão, obstipação crônica, etc., o aparelho digestivo, ou sistema digestório, como se chama hoje, ele por causa das férias que ele recebe, porque ele não precisa digerir por alguns dias, ele se recupera. E os tratamentos naturais o estimulam a uma melhor função também. O coração, então, fica feliz da vida. Porque, veja, o coração muitas vezes já está enfraquecido pelo trabalho excessivo que você pede dele. O sangue viscoso dificulta a circulação. As artérias e veias entupidas dificultam também. Ele mesmo está meio enfraquecido. Então, imagine uma bomba feita para bombar sangue, que já está inclusive um pouco enfraquecida, já tem uma certa dificuldade de bombar a água, e agora você vai usar esta bomba para bombar alcatrão. Claro que não vai funcionar, pois o sangue de muitas pessoas hoje está como um alcatrão, de tão viscoso e intoxicado daquelas matérias estranhas todas. Agora, que beleza, quando você conserta a bomba, desentope os canos e ainda dilui o alcatrão. Imagine que alívio para o seu coração. Nenhuma pessoa cardíaca devia dizer que ela está mal e não tem esperança se ela não tiver feito ainda o tratamento natural da desintoxicação orgânica. E assim, cada tipo de doença tem uma explicação por que é que ela pode ser curada. Existem muitas. Como a senhora pode explicar para a gente que um só método pode ter influência sobre tantas moléstias? Parece assim até que a gente está falando de uma panaceia, mas existe explicação para isso.
Quando nós entramos na dieta líquida ou jejum terapêutico, ocorre um alerta geral em nosso organismo. O sistema nervoso central começa a mandar mensagens de emergência através de todo o corpo, exigindo uma correção, uma normalização de todas as funções deficientes. Ao mesmo tempo, existe uma queda na tolerância às toxinas. E isto faz com que o corpo volte a expulsar as suas toxinas com grande ímpeto, sabe? Olha, vertiginosamente ele faz saírem as toxinas do corpo e você até inclusive pode notar isto. Você nota pelo cheiro da pele, você nota pelo mau hálito, você nota pela cor da sua urina, sabe? E outros sintomas mais, e também pelos exames de sangue, se você os fizer. Você mesmo comprova que a desintoxicação orgânica está funcionando. Outras coisas que acontecem durante a desintoxicação orgânica é que o sistema imunológico recebe um estímulo tão forte que ele estimula todas as defesas do organismo contra doenças, inclusive contra as doenças crônicas que já se instalaram no corpo dessa pessoa. O corpo seu volta a reagir. Por isso é que doenças crônicas podem ser tratadas com êxito por esse método, certo? E uma outra coisa, esse método ele é muito abrangente, porque ele alia ao jejum terapêutico os tratamentos com banhos de ervas medicinais, medicamentos naturais também, massagens terapêuticas, como eu já disse, cinesioterapia, o repouso organizado, orientado, repouso físico e mental também. Então, tudo isso junto realmente dá ao corpo condições de reverter a situação de uma doença crônica. O que a senhora está me dizendo realmente é impressionante. E quem que inventou esse tratamento? Olha, eu diria que ele não foi inventado, ele foi descoberto e depois adaptado. Hipócrates, o pai da medicina, que viveu de 460 a 377 a.C., que é do século V a.C., na Velha Grécia, ele era muito observador e ele viu que os animais de estimação, quando estavam doentes, eles recusavam alimento, bebiam água e repousavam à sombra. Ele viu também que as pessoas que estavam doentes, em geral, sentiam inapetência e queriam repousar muito. É o que acontece com a gente quando está com uma doença. Então ele deduziu que o jejum terapêutico e o repouso faria bem à maioria das pessoas doentes. E foi isso que ele aplicou, com excelente resultado. Só que essas pessoas, os velhos gregos lá do tempo de Hipócrates, ficavam 2 a 3 semanas deitados na cama tomando somente água e obviamente não apreciavam muito esse tratamento. Então ele foi caindo em desuso através dos séculos, até que ele foi redescoberto por médicos no começo deste século, 1900 a 1920 mais ou menos, Dr. Dewey nos Estados Unidos e os doutores Bircher-Benner e Buchinger na Europa. Só que eles adaptaram isto. Então eles introduziram, através de pesquisas que eles fizeram e viram que o resultado é bom, eles adaptaram este método introduzindo a ingestão de sucos naturais e, ao mesmo tempo, os tratamentos naturais com água e assim por diante. Com isso, tornaram o método ainda mais eficiente e, além disso, muito agradável. Então, os pacientes começaram a gostar desse método e começaram a querer muitas clínicas naturistas. E muitas clínicas naturistas se instalaram na Europa. Hoje existem dúzias, dezenas, para não dizer centenas de clínicas naturistas na Europa, principalmente Suíça, Áustria e Alemanha. Eles aplicam exatamente este tratamento. Aliás, ele na Europa é um pouquinho mais rígido. Nós é que adaptamos um pouquinho ao ser humano brasileiro e ele se dá muito bem com isso. E o tratamento nessas clínicas na Alemanha e na Europa toda é tão conhecido e tão bem aceito que as companhias de seguro de saúde chegaram à conclusão de que para eles
É mais interessante pagar um tratamento de desintoxicação orgânica de 21 dias para os seus segurados que o querem, que o aceitam, porque durante o resto desse ano, aquele segurado praticamente não terá nenhuma doença. Não vai dar despesas com cirurgias, com medicamentos, com essas coisas. Então, na ponta do lápis, eles estão provando para nós que a desintoxicação orgânica praticada uma vez por ano, durante 21 dias, realmente é uma prevenção quase total, quase segura, 100% para qualquer doença que possa aparecer. E quais são os resultados imediatos que se nota após o tratamento? Eu quero primeiro contar algumas pequenas experiências e depois eu vou dizer o que acontece em todos os casos. Vou procurar ser curta, bem resumida. Tivemos um caso de rinite alérgica. Um senhor que veio do Rio com a esposa e trouxeram 3 malas. Uma eram as roupas dele, a outra trazia as roupas dela e a terceira trazia lenços. Porque ele tinha uma rinite alérgica tão forte que ele era alérgico até a lenços de papel. Ele usava 9 dúzias de lenços de pano por dia. A esposa só sabia lavar lenços para ele. Ele segurava um lenço embaixo do nariz porque a rinite fazia o nariz escorrer constantemente. O nariz era vermelho escuro, enorme de inchado e brilhante. Ele tinha isso há muitos anos e queria ter uma solução para o problema. Para a rinite não há muito o que fazer. Se bem que você pode mastigar favo de mel, é uma coisa boa, e pôr um pano úmido sobre o nariz para dormir, mas isso não é muita coisa. O que realmente deu resultado foi o jejum terapêutico, porque ele combateu de tal maneira, na base, essa alergia desse senhor, que dentro de 3 semanas ele estava usando somente 3 lenços por dia. O nariz estava cor-de-rosa, estava desinchado e praticamente não escorria mais do que o seu ou o meu nariz. Então, nós vemos que foi por causa do jejum terapêutico e não pelo tratamento local. Uma outra pequena experiência. Um casal de idade, meia idade, veio nos consultar. Ela era grande, forte, gorda e tinha a pressão sempre mais ou menos entre 20 na máxima e 12 a 13 na mínima. Quer dizer, um caso grave, perigoso de pressão, hipertensão arterial. Ele era pequeno, magrinho e falava baixo. Era muito engraçado, um casal muito desigual. E ele tinha, a pressãozinha dele era assim, 10 por 6, às vezes até 9 por 5. E ele esperava que a pressão arterial pudesse subir. Aplicamos o mesmo tratamento para os dois. E na terceira semana, os dois estavam constantemente com 13 por 8, que é, nesta idade, é uma pressão arterial excelente que você não precisa mudar. Como é que num caso a pressão abaixou e no outro caso a pressão se elevou? É que não houve um abaixar ou elevar, houve uma normalização da pressão arterial, porque as glândulas suprarrenais que controlam essa pressão arterial foram normalizadas na sua função. E pronto, dessa maneira pôde haver uma cura dos dois. O terceiro caso que eu quero contar é de um moço, um senhor de 53 anos, que ligou para nós dizendo que ele tinha cisticercose. É a tênia do porco que acaba migrando até o cérebro e ali se formam cistos. E ele tinha 3 cistos no seu cérebro que não eram possíveis de serem operados. Ele estava cego e não tinha mais raciocínio nenhum, um homem de 53 anos. Ele ficou aqui com a sua esposa, porque a esposa tinha que acompanhá-lo, segurá-lo pela mão o tempo todo por 23 dias. E saiu daqui enxergando perfeitamente. 5 semanas depois, ele veio fazer uma visita para mim. E disse, desculpe, dona Cátia, que eu chego meia hora atrasado, mas é que eu acabo de vir de um lugar bem longínquo de Minas pelo meu trabalho e eu estou dirigindo às 6 horas e o trânsito estava pesado. Para quem não enxergava nada, eu acho que é uma boa evolução. Ele ficou perfeito, está perfeito até hoje. Os cisticercos simplesmente se dissolveram no seu cérebro através do jejum terapêutico. E agora o caso mais fantástico de todos que nós tivemos aqui. O caso de uma moça de 20 anos de idade que veio do Nordeste. Ela
ligou para nós dizendo que ela tinha um abscesso maligno na mama esquerda há 2 anos. Ele o incomodava muito, ele estava mais ou menos, a mama esquerda estava quase o dobro ou mais da mama direita. Ela sofria muito com aquilo, vazava pus e sangue constantemente, era um caso sério. E que, além disso, ela era paralítica das 2 pernas. Agora, ela não vinha, diz ela, tratar a paralisia, porque 49 médicos haviam feito exames, punção inclusive, etc., e não deram nenhuma esperança dela ficar boa. Ela estava assim há mais de 10 anos, 10 ou 15 anos já, com essa paralisia, e ela não esperava nunca mais andar. Isso havia acontecido durante uma raquidiana que ela fez na infância, entre 5 e 6 anos de idade, ela ia fazer uma cirurgia. Então, durante a raquidiana, a anestesia, lesaram algum neurônio na medula dela e por isso ela ficou paralisada. E ela foi até lá, foi até a clínica e nós então fizemos o tratamento para ela. Por causa daquele abscesso maligno que ela tinha, o médico lhe prescreveu 42 dias de regime líquido, jejum terapêutico. E ela aceitou, gostou tanto que ela fez 43 dias para mostrar que ela não se importou nem um pouquinho. Ela estava muito motivada realmente. E a gente via que o tratamento estava fazendo bem. Ela era magrinha, magrinha, parecia ter 12 anos, pesava 32 quilos e ela, nestes 43 dias, engordou 1,5 kg. Apesar do jejum terapêutico, porque o corpo dela não devia eliminar gorduras, devia eliminar uma outra coisa, que era esse abscesso. Isto, aliás, é algo muito importante. No jejum terapêutico, o nosso corpo se volta a digerir primeiro as piores matérias que ele encontra. Então, numa pessoa, por exemplo, gorda com um tumor maligno, o corpo vai primeiro desfazer o tumor maligno e só então atacar os depósitos de gordura. O corpo é muito sábio. E no caso dela, realmente aquele abscesso estava diminuindo, as dores desaparecendo e parecia que estava correndo tudo muito bem, sabe? Parecia assim aquela rotina normal. E um dia ela me deu um susto, depois de 30 dias de jejum terapêutico. Ela mandou chamar-me com emergência e eu fui correndo ao quarto dela e ela me disse com os olhos arregalados que ela havia sentido o roçar do cobertor na sua perna esquerda. Então, sensibilidade na perna. Ninguém esperava uma coisa dessas, porque nós não tratamos das pernas dela, nem fisioterapia, nem nada que pudéssemos fazer, porque havia desengano total, não havia nenhuma esperança de recuperação. E os exames médicos mostraram que ela tinha sensibilidade não só na perna esquerda, mas na direita também. Aí, claro, nós começamos a aplicar todos os recursos de termalterapia, de fisioterapia que a gente pode imaginar e que nós temos lá na clínica. E, para encurtar a história, ela ficou conosco 90 dias e saiu de lá andando. Andando ainda com um andador, porque ela não conseguia ainda suster-se sobre as pernas. Mas depois de poucos meses, ela deixou o andador. Ela começou a andar normalmente, sem andador, sem muleta, sem nada. Voltou a estudar, conheceu um rapaz, ficou noiva, casou-se, teve uma gravidez, deu à luz uma filhinha e amamentou a filhinha em ambas as mamas. E nós temos fotos sobre isso e é um fato que nós realmente podemos comprovar. O que aconteceu ali, a gente poderia chamar de milagre. E claro, nenhuma doença pode ser curada sem o milagre de Deus. Porque recuperação de células, de neurônios, só por Deus. Mas até certo ponto existe uma explicação. O jejum terapêutico fez com que voltassem a funcionar os neurônios que não estavam seccionados apenas em sofrimento. E eles se recuperaram durante esse jejum prolongado de 3 meses. Não é fantástico? Fantástico. Diante desses fatos, qualquer pessoa pode se submeter a esse tratamento ou existe alguma contraindicação? Existem algumas contraindicações. Pessoas muito idosas, debilitadas, crianças novas e gestantes não devem fazer um jejum prolongado. E também algumas pessoas, por exemplo, portadoras de doenças como hipertiroidismo e algumas outras. Essas pessoas, por isto, deveriam sempre
consultar um médico. Aliás, qualquer pessoa que deseja fazer um jejum prolongado deveria consultar um médico antes de começá-lo para ter uma orientação. Porque o tratamento natural é natural, mas ele precisa ser também acompanhado, como todo tratamento. Nada deve ser feito assim aleatoriamente, certo? Mas, de modo geral, a grande maioria das pessoas terá um grande benefício se fizer um jejum terapêutico. Até eu fiquei com vontade de fazer. Eu poderia fazer um tratamento assim, digamos, de 10 dias? Pode. Você diz em casa. Em casa. Pode. Você pode fazê-lo. Desde que você consiga reunir algumas condições. Primeira condição, você precisa ter certeza de que você compreendeu o método e deseja vivenciá-lo. Para você estar realmente motivada para esse tratamento. A segunda coisa é escolher na sua agenda uma época assim da sua vida em que você não terá um excesso de responsabilidades. Porque senão você vai entrar em tensão nervosa por ter que ter um pouco de tempo para outras coisas necessárias durante o tratamento. Por exemplo, relaxar um pouco, meditar, respirar e assim por diante, pensar na vida. Você não pode estar naquela roda viva de todos os dias. Uma outra coisa que você tem que fazer, preparar os seus amigos e familiares para eles compreenderem o método e apoiarem você. Porque senão, eles vão começar a tentar dissuadir você de fazer esse jejum, pensando que tem que salvar você, porque você vai morrer de fome, sabe? Então, eles têm que estar preparados também. E tenha certeza de seguir meticulosamente as instruções do seu médico quanto à readaptação alimentar depois do jejum. O mais importante é isso, porque o seu aparelho digestivo não pode, imediatamente após o jejum, recomeçar a digerir alimentos pesados. Você tem que fazer uma adaptação gradativa, certo? Tá? Então, isso também é importante. E você vai ter que praticar algumas coisas. Então, reservar um tempo. Você deve tomar muita água, além dos sucos, andar descalço na grama, tomar um pouco de sol, fazer exercícios físicos e respiratórios, relaxar, pensar na vida, pôr as coisas em ordem entre você e Deus, e você consigo mesmo, você com seus familiares, sabe? Ficar assim, naquela situação tranquila, tudo, um reequilíbrio de todas as coisas. Você vai ver que a recompensa final será maravilhosa, porque você vai se sentir assim, vitorioso ou vitoriosa. E se uma pessoa sente que precisa da desintoxicação orgânica, mas não tem tempo de fazer em casa ou até tempo de se internar numa clínica, por exemplo? Como que ela procede? É difícil porque as pessoas hoje em dia, elas não têm tempo para se tratar, você já notou? Para nada. Para nada. Mas ainda assim, existe alguma coisa que elas podem fazer. Nós chamamos isso de mini desintoxicação de uma semana. Quando as pessoas desejam fazer esse tratamento, elas costumam telefonar para nós ou escrever para nós e nós mandamos por escrito a orientação detalhada dessa mini desintoxicação que dura uma semana. Mas, resumindo, seria mais ou menos o seguinte: a pessoa ficaria um dia fazendo dieta líquida, 2 dias fazendo dieta de frutas, 2 dias comendo exclusivamente alimentos crus, 2 dias comendo alimentos crus acrescidos de batatinha cozida e pão integral. E depois disto, ela vai para uma alimentação ovo-lacto-vegetariana bem completa, integral, para a qual nós enviamos a orientação também. E se ela fizer isto uma vez por mês, por exemplo, e no meio termo, assim, nos intervalos, ela continuar praticando essa alimentação saudável, ela pode não ter aquele resultado fantástico, como se ela tivesse um jejum prolongado. Mas, certamente, com o tempo, ela vai chegar a obter os seus objetivos também. E podem aparecer alguns efeitos colaterais, assim, durante o tratamento? Efeitos colaterais, propriamente ditos, não. Isto se for bem aplicado, bem prescrito e bem aplicado. Não existe, digamos, nenhum perigo, certo? O que podem aparecer são alguns sintomas dentro dos primeiros 3 dias, do primeiro ao 3º dia. Depois, em geral, não acontece mais. O que pode aparecer é uma ligeira dor de cabeça,
poderia ser uma certa dificuldade de conciliar o sono, porque a pessoa fica um pouco acesa por causa da eliminação de toxinas. Alguma erupção na pele, mas todos esses são assim sintomas inofensivos, completamente inofensivos e explicáveis. Porque quando as matérias tóxicas caem no sangue no começo da desintoxicação, lembra da dona de casa que tira todas aquelas coisas, aqueles trambolhos do armário e põe em cima da cama? O nosso corpo também faz isso. Ele retira dos tecidos, das articulações, das artérias e põe no sangue. E esse sangue circula pelo corpo e vai incomodar um pouco quando passa pela cabeça. Então pode dar uma dor de cabeça. Vai querer ser expelido pela pele. Então a pele pode ficar com uma certa erupção. Mas são sintomas assim, que passam logo, que podem ser muito bem corrigidos até com tratamentos naturais. Tá? Para isso você precisa de uma orientação. E que devem até encorajar a pessoa que está fazendo a permanecer, a perseverar nesse método, nesse tipo de tratamento tão nobre, tão seguro e tão eficaz. E se eu fizesse um dia de dieta líquida, digamos, por semana, na segunda-feira? Olha, nós recomendamos este método para todos os pacientes que passam por aqui. E muitos deles continuam fazendo isso em casa há muitos anos, com bons resultados, obviamente. Porque não existe coisa melhor para você manter a sua saúde, para você manter a vitalidade e até perder alguns quilinhos, se for necessário, do que fazer um hábito deste um dia de sucos por semana. Olha, eu não sou uma pessoa doente. Que resultado eu teria se eu conseguisse me tratar na clínica? O que se nota depois de uma desintoxicação orgânica é o seguinte. A primeira coisa é que a pessoa tem, assim, parece que um novo equilíbrio físico e mental. O seu porte fica mais ereto, os seus olhos ficam brilhantes, a pele fica mais viçosa, sabe, mais corada. Até as unhas ficam mais resistentes. O cabelo fica mais macio, mais fácil de pentear. É interessante como, através da desintoxicação, o corpo inteiro recebe benefícios. A circulação do sangue vai ser muito mais rápida. Portanto, o coração vai ter um grande alívio. Ele vai bater mais compassadamente, mais tranquilamente e mais facilmente abaixará a pressão arterial, etc. Aliás, a pressão arterial praticamente sempre é normalizada nesse período de uma desintoxicação orgânica completa. Uma outra coisa muito boa que acontece é um bem-estar muito grande. A pessoa sente que ela está bem, ela está otimista, parece que ela capta as coisas mais rapidamente, ela fica mais criativa, sabe? Ela grava mais facilmente o que ela ouve, parece que ela fala melhor os idiomas que ela falava antes e já tinha quase esquecido, sabe? Então, como o cérebro fica novo e desintoxicado, ele funciona muito melhor do que antes. Se ela teve aftas, mau hálito, seborreia, espinhas, inchaços, dores articulares, isso terá desaparecido ou pelo menos regredido bastante. E assim, uma porção de outros probleminhas que às vezes a gente nem imaginava que pudessem ter algum resultado, também desaparecem. É realmente uma experiência, é uma vivência que todo mundo deveria ter ao menos uma vez, porque dali para frente ele vai querer tê-la sempre. Bom, finalizando, você pode nos fazer um resumo de como seria uma estada para a desintoxicação orgânica numa clínica naturista? Sim. Quando o paciente chega, ele passa pela admissão da enfermagem e depois, então, ele vai até a consulta médica. Essa consulta costuma ser bastante longa, bastante prolongada e abrangente. E, às vezes, ela é acompanhada por exames médicos, exames laboratoriais, químicos, para se chegar, assim, a um diagnóstico exato. Porque nós não queremos tratar apenas uma ou outra doença da pessoa, nós queremos abranger a pessoa como um todo. E cremos na integralidade do ser humano e queremos assumir a responsabilidade pelo ser humano inteiro. Dali para frente, é feito para este nosso paciente seria como que um programa bem personalizado, individual,
que abrange o dia inteiro. Aí ele vai ter, por exemplo, hidromassagem com essências naturais, cataplasmas de dolomita branquinha, ele vai ter banhos de assento com ervas medicinais, ele vai ter banhos de contraste, ele vai ter aula de ginástica, ele vai ter ducha contínua, ele vai ter ducha escocesa, saunas, logicamente, vai ter hidroginástica, excursões, caminhadas, sempre monitorizadas, lógico. Ele vai ter dinâmicas de grupo, vai ter palestras e com isso, além de ele recuperar a sua saúde na clínica, ele vai se motivar para reorientar o seu estilo de vida em casa. E isto é uma coisa muito importante, porque com isto ele vai manter a vitalidade que ele conseguiu durante a sua estada na clínica. Este é, assim, eu diria assim, o empenho principal que nós temos, porque nós queremos que o paciente que passa por uma clínica como a nossa tenha realmente uma vida, uma qualidade de vida muito melhor depois que ele sai daqui prolongadamente. E numa clínica tradicional como o Retiro, onde existe uma assistência médica permanente e onde uma equipe multidisciplinar, bem treinada e super motivada, dá um apoio contínuo aos nossos hóspedes, a pessoa chega a relaxar verdadeiramente, porque ela se sente em boas mãos. Ninguém deveria considerar-se um doente desenganado antes de fazer uma desintoxicação orgânica. O nosso organismo tem um potencial muito maior do que nós imaginamos. Você tem um potencial de saúde muito superior àquele que você imagina. E a desintoxicação orgânica quer realizá-lo por você.